Tem 6 cores aí. A cor número 1 é a cor que é um frio, é um global. Essa daí eu chamo de Ice, tá? Ice porque ela é essa coisa mais gelada, essa coisa mais fria, né? Depois você vem número 2, o Blonde True. O que é o Blonde True? É aquele loiro verdadeiro, que é um global que está com uma raizinha escura, é um outro tipo de global. Esse daí, por exemplo, é um global feito com papel, com Baby Lights. Ele não é um global igual o primeiro Ice, que é um global inteiro, desde a raiz ela é inteira platinada. O terceiro que você está vendo aí, já vou contar quais são as cores, mas o terceiro que você está vendo aí é o Golden, que é esse loiro bem douradão, que muitas mulheres também gostam de ter um cabelo dourado, mas elas às vezes têm medo que ele fique amarelo. Então aí que está a sacada, como fazer um Golden sem que ele fique amarelo. Então eu vou contar para vocês já qual foi a mistura, a cor que eu fiz para criar esse Mechas na Água Fashion Golden. O quarto que você está vendo aí é o Raposinha, que é esse bem laranjão, esse cobre aí, né? Mas observe bem que ele é um laranja, mas não é aquele laranja totalmente artificial ou extremamente vibrado demais, né? Mas é um cobre assim na medida, né? É incrível, não é? Pensar que ela é uma mulher só e que ao longo de 2 anos e pouco ela teve essa oportunidade de experimentar todas essas cores e ainda ter o cabelo saudável. É muito top, eu amo Mechas na Água, de verdade. O quinto aí que vocês estão olhando é o Red lavado, é um vermelho lavado, é uma cor mais vintage, né? É uma cor, você vê que ela é um vermelho meio, quase um pastel. E como que cria um pastel, Pietro? Me conta aí, já vou contar, a gente só tá aí pontuando quais são. E o número 6 é o Fire Amazônia. O Fire Amazônia é esse vermelhão aí, que a gente vê aí nos animais, né? Aquele vermelhão bem que tem, sei lá, deve ter na arara, né? Deve ter em todos os tipos aí de bichos incríveis que a gente vê de cor. É uma cor muito incrível, uma cor que combina muito com roupa preta, você vê que ele dá uma identidade diferente. E por que eu conceituei o Mechas na Água como fashion agora? Porque se você observar, para cada uma dessas cores e dessas fotos, ela tem uma atitude, ela tem um tipo de personalidade visual e ela se expressa até com conceitos completamente diferentes, né? Então eu lembro que antigamente a Shakira, ela já foi morena, por exemplo, ela já teve cabelo liso, né? E ela hoje é super loira, então isso muda completamente o estilo, muda completamente até a tribo, entre aspas, né? O nicho que ela representa como mulher, né? A identidade dela visual. E essa garota aí, que é a Nath, ela teve a oportunidade de ser fashion 6 vezes de forma completamente diferente. Mas vamos lá. Então o primeiro, que é o Ice, é um global. Esse daí é um daqueles que eu falei que eu faço com 10 volumes. Nossa, Pietro, você faz uma cacheada com 10 volumes, você quer me dizer que fica branco desse jeito, a ponto de você poder chamar essa cor de Ice, e ele consegue chegar nessa altura de tom, nesse fundo de clareamento? Sim, ele consegue, e se você olhar aí, ainda os cachos estão totalmente preservados, e a Nath, ela não usa Babyliss. Viu, gente? Essa finalização não é uma finalização que eu fiquei lá horas fazendo, nada disso. A Nath realmente, ela já faz a fitagem dela, ela já deixa secar natural e ela conquista, na verdade, esse estilo e esse formato. Então, a primeira, eu usei um 10-7 mais silver e mais clear. A 10-7, na verdade, é um tonalizante, depois que eu clareei o cabelo dela até um fundo de clareamento 10, que é o mais claro possível, que é aquele bem clarinho de verdade. Depois que eu clareei ele inteiro, eu peguei e passei um 10-7 com silver e clear. 10-7 significa o quê? Que é um tonalizante com violeta, ok? E é aí que tá a sacada. As pessoas às vezes acham que elas, para fazerem um cabelo grainy hair, ou para fazer um cinza, ou as pessoas acham que tem que pôr o 11, né? O cinza, e não é o 11, galera. É o 10.7 nesse caso, ele funciona muito bem, principalmente porque junto com o clear, o que é o clear? O clear, ele pega esse 10.7, que é um violeta, e ele deixa a cor bem lavada, bem limpa, bem translúcida, ou seja, ele faz com que a nuance do violeta não fique intensa. É como se ele criasse, né, ludicamente um 10.0000007. Então ele diminui a quantidade de violeta. E junto com isso eu coloquei um silver. Tá? O silver, ele neste caso aqui, ele é um prata. Ele não é cinza
e ele não é violeta, ok? Ele é realmente um prata. Qual a diferença, Pietro, de um prata e um cinza? Me explica melhor. O cinza é derivado do azul. Esse daqui, ele seria um gloss com cintilância, com brilho. É um silver específico para esse tipo de nuance e para criar um ice maravilhoso, igual você está vendo aí na foto, sem ficar aquela cor de rato. Beleza? Vamos para o segundo aí, Blonde True. O Blonde True, que é um maravilhoso, é esse global, que eu falei que é feito com papel. E você vê que ele tem uma distância da raiz de um dedo e pouquinho. Ele não é colado na cabeça, por isso que ele é feito com papel, ok? Mas tem um monte de oportunidade de fazer com papéis que são mais sustentáveis. A gente pode criar várias técnicas para poder personalizar a técnica, de como a gente vai aplicar essa cabeça inteira. Mas sempre que você aplicar com uma folha que é mais levinha, você vai ter menos risco de manchar. Essa raiz aí, ela não foi apagada, eu não usei tonalizante, é a raiz natural dela que a gente deixou e você nota que ficou perfeita e muito bonita e sem criar aquele meio tom laranjinha. Você vê que nesta segunda foto não tem laranjinha nenhum, tá? Na hora de tonalizar esse cabelo, eu usei um 10 pur de tonalizante, mais 9,31, eu coloquei pouquinho de 9,31, eu coloquei assim 5 gramas de 9,31. E o tal do Clear, que é uma das coisas que eu utilizo bastante nas minhas coleções, os cabelos que eu faço, porque eu gosto dessa cor translúcida, lavada, eu não gosto daquele tonalizante que vem e chapa demais a cor e deixa ela muito encrunhada. Eu gosto dele bem levinho e me dá segurança para ele ir tonalizando, tendo tempo de ação de 20 minutos de tonalizante, sem eu ficar tenso e querer lavar e querer enxaguar antes da hora, beleza? Ficou muito legal esse cabelo também, né? O terceiro aí é o Golden. O Golden já foi uma técnica mais particular. Se você notar o Golden, esse daí eu fiz para gravar um vídeo para mandar o Mechas na Água Fashion para uma marca holandesa. E aí, o que a gente fez aí? Então, depois que a gente clareou o cabelo dela, nós pegamos o 8.3 e fizemos um fundo nela. Se você observar bem na raizinha dela, depois do escuro, ela tem um pedacinho quente, dourado, que era uma tendência que estavam rolando naquela época. A gente via que os cabelos mais cacheados, os cabelos mais crespos, as mulheres estavam usando uma raiz com uma pegada mais americana, com aquela raiz mesmo curl, que tem o quente do dourado, mas saber usar o dourado da forma certa, ok? E esse 8.3 que eu apaguei a raiz dela foi com bastante clear, 50% dessa mistura era clear. Depois disso eu enxaguei e passei o 10.31, que é um dourado maravilhoso. Esse, no caso, foi sem clear, tá? Na hora de passar no comprimento todo. Os dois agiram 20 minutos cada um e eu passei primeiro um e depois o outro, beleza? Vamos aí agora para o cobre, para a tal da raposinha. Na raposinha eu usei 7,43 mais 7,44 e bastante Mixton 0,44. Porém, nesta técnica aí, eu usei uma técnica que eu chamo de Back to Natural, que é uma técnica que retorna ao natural, que eu aprendi quando eu fui técnico. E essa técnica aí, como que funciona, Pietro? Então, antes de eu aplicar essa mistura do 7,43 com 7,44 e 0,44, eu preparei essa mesma mistura porque ela estava loira na época. Então, como que eu faço uma loira ficar ruiva? Né? Como que eu faço isso sem ele ficar muito claro ou desbotar muito rápido? Então, eu fiz esse mesmo preparo, coloquei 1/3 da medida de 7, né, junto com essa misturinha que eu falei agora, deixei agir 15 minutos, enxaguei ele e aí eu passei em cima novamente essa mistura do 7,43 com 7,44 e 0,44. É uma técnica muito linda, você vai ver que a cor ficou perfeita no cabelo dela, não tem uma mancha, não tem uma diferença de nuance, ficou bastante homogêneo e bastante perfeito esse cabelo. E o próximo aí, o Red Lavado Vintage, esse já é um vermelho mais aquarelado, né? Eu chamo de aquarelado, porque é muito criativo e tem essas transparências no fio. Esse daí, ele foi um 766 com 746 e muito clear. 50% dele eu diluí para lavar essa cor, para dar esse efeito lavado, esse efeito mais vintage mesmo. E eu espero que você esteja gostando das dicas, porque é a primeira vez que eu abro parte das minhas coleções tão detalhadas, os cabelos que eu fiz nos últimos anos e que fizeram muito sucesso, dando detalhe dos tonalizantes e da técnica que foi utilizada. E o último, Fire 6, né, que é o Fire Amazônia. Esse daí é um incrível, esse daí ele tem um segredinho especial, que
que é você usar o 866, você vai usar ele 30 gramas somente, 1/3 da mistura vai ser de 866. Aí você vai colocar 1/3 do Clear, principalmente neste caso aí, porque se você olhar ele é bem reluzente, e você vai colocar muito 066, que é para dar essa explosão de cor. Todos esses cabelos foram feitos com essa técnica do Mechas na Água Fashion, e eu espero que você tenha curtido as dicas, tenha curtido aí, que você tenha anotado as cores. É sempre legal você fazer uma mecha teste na cliente, certo? Você pode inclusive baixar aí o e-book do Mechas na Água Fashion gratuitamente, que ele tem aí umas dicas para você, como que você prepara, como que é um passo a passo inicial a anamnese. E sempre que você fizer a mecha teste, aqui vai mais uma dica top para você. A dica é, já faça na mecha teste um preparo de uma quantidade de tonalizante e já aplica o tonalizante ali para a sua cliente ver. Muitos profissionais erram nisso, eles fazem a mecha teste, o cabelo é aprovado, aí eles fazem o cabelo inteiro da cliente e deixam para tonalizar no final. Já que você já fez a mecha teste, faz a misturinha que você quer transformar no cabelo da sua cliente, pega aí de repente uma dessas receitas e aplica essa receita e testa o resultado para ver se é realmente o que você quer fazer para a cliente e se realmente é o que ela gosta. Beleza? Isso com certeza vai ser mais legal para você poder criar segurança, escolher o cabelo dela tranquilo, sem pressão e sabendo que está tudo certo.